A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início à mensagem do culto da noite no lar da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E hoje nós estaremos encerrando a nossa série de mensagens sobre o livro de Jó e o sofrimento da humanidade. Nós temos falado nesse dia sobre a questão relacionada ao sofrimento que nós passamos na nossa caminhada e tendo por base o livro de Jó. E hoje nós estamos trazendo a nossa última mensagem sobre essa série que trata do livro de Jó e o sofrimento da humanidade. E falaremos, então, na mensagem de hoje sobre o seguinte tema: as tempestades da vida. Às vezes, em nossas vidas, tempestades chegam até cada um de nós. Como diz, aquela parábola contada por Jesus sobre a pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. E a rocha ali é Jesus, é o nosso Deus. E diz que a tempestade, os vendavais, os problemas vieram sobre a casa daquele que construiu sobre a rocha, assim como sobre a casa daquele que construiu sobre a areia, porque a tempestade, ela vem para todos. Contudo, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, quando a tempestade passa, e ela passa, quando a tempestade passa, a casa da pessoa permanece de pé. Por quê? Porque ela possui um alicerce firme. Já aquele que construiu a sua casa, edificou a sua vida na areia, sem um bom fundamento, quando a tempestade passa, às vezes ficam ali as sequelas, as dificuldades, e a casa acaba, às vezes, sucumbindo diante das dificuldades. Na imagem, nós temos uma pessoa com o seu guarda-chuva demonstrando a fragilidade humana diante da tempestade que está atrás dele, e é como nós nos sentimos também. E essa metáfora da tempestade, ela é interessante também porque ela me lembra um episódio vivenciado na vida de Lutero. Lutero, num dado momento de sua vida, ele estava cursando, conforme o desejo de seu pai, o curso de Direito. Ele estava estudando Direito para se tornar um advogado. E quando ele estava numa caminhada por uma estrada, ele foi então ali, ele se encontrou, ele se percebeu no meio de uma tempestade, numa de suas viagens. E naquela tempestade, com medo de morrer, diante do terror que aquela tempestade colocou na vida de Lutero, Lutero então, ele faz uma oração. E ele diz que se ele sobrevivesse, se ele escapasse daquela tempestade, ele entraria, então, no curso de teologia e consagraria a sua vida para o serviço de Deus. E a partir dali, então, desenvolve toda a história, a vida de Lutero, até que ele se torna um grande reformador. Mas percebam aqui, o momento de Lutero passando por uma tempestade literal na sua vida e se percebendo ali pequeno diante daquele evento. E como ele ressignificou aquele evento, consagrando a sua vida diante de Deus, e ao terminar então aquela tempestade, ao passar a tempestade, e a tempestade sempre passa, quando passou então a tempestade, Lutero pôde ter um novo momento de vida. E assim nós também esperamos que após essa tempestade da Covid-19, assim que ela passar, e ela vai passar, que nós possamos, então, ter o que dizem por aí, um novo normal, e que o nosso novo normal seja um novo normal de busca por Deus, de consagração ao Senhor, de entendimento que esse período que atravessamos nos fortaleceu na nossa caminhada para vivermos as nossas vidas conforme a vontade de Deus. Assim, meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Jó, que nós já apresentamos aqui, que possui essa estrutura. Um prólogo, em prosa narrativa, no capítulo 1 e 2, tendo como referência um epílogo em prosa, no capítulo 42, versos 7 até 17. Nós temos, em seguida, um diálogo em poesia, tendo o seu paralelo, um monólogos em poesia. E no núcleo do livro de Jó, no centro, esse interlúdio, esse poema que enaltece, que exalta a sabedoria. E o temor do Senhor é o princípio.
da sabedoria, porque precisamos de sabedoria para lidar com a dor, precisamos de sabedoria para lidar com as tempestades, precisamos de sabedoria para atravessar esse momento de isolamento social, esse momento de pandemia que estamos passando. E temos então, se contrapondo aqui, um ciclo de diálogos de Jó e seus amigos e monólogos de Jó, Eliú e Deus. E é interessante nesses monólogos de Jó que Jó, primeiro, ele apresenta uma tese de como ele era antes, isso no capítulo 29, ele vai falar como ele era respeitado, como as pessoas ouviam o que ele tinha para dizer, como ele era uma pessoa bem vista na sociedade. Apresenta, então, logo em seguida, no capítulo seguinte, a antítese, o momento em que ele estava atravessando, onde ninguém agora quer mais ouvi-lo, ninguém dá atenção àquilo que ele tem a propor, e a partir daí, então, ele traz a síntese. E, de certa forma, Jó vai entender que não adianta você esperar que somente coisas boas venham a acontecer na sua vida, mesmo quando você é uma pessoa íntegra, porque ele percebe que na vida dele não foi assim. E não só na vida dele, na vida daqueles que ele observa também. Ele percebe que nem sempre é assim. Assim como se nós também fôssemos olhar ao nosso redor, perceberíamos, por exemplo, pessoas que poderíamos categorizar como justas e que vivem muitos anos de vida. Assim como pessoas que nós podemos categorizar como não justas e que também vivem muitos anos de vida. Assim como existem justos que morrem cedo. Assim como existem injustos que morrem cedo também. A chuva, a tempestade vem para todos. E a questão é se temos a nossa casa edificada sobre a rocha. A questão é como lidamos com a chuva, com a tempestade, com as dificuldades, quando elas se apresentam na nossa vida. E precisamos de sabedoria nesse lidar. Eliú não aceita o discurso de Jó e reforça a teologia da retribuição, dizendo que se você está sofrendo consequências ruins na sua vida, é porque você está em pecado. É esse o discurso que Eliú surge aqui para reafirmar. E então Deus aparece em meio à experiência de Jó, em meio à tempestade, ou como diz em outras versões, em meio ao redemoinho dos problemas que Jó estava atravessando. Então responde a Jó sem responder, lançando diversas perguntas, fazendo Jó refletir e assim ressignificar o momento que ele estava atravessando. E Jó, então, traz aquela frase célebre, que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque ver Deus, enxergar Deus, em meio aos problemas, em meio ao redemoinho, em meio à tempestade, em meio à dor, em meio à perda, faz todo o sentido, tem todo o significado, porque nos ajuda a atravessar os momentos difíceis que às vezes se estabelecem em nossas vidas. E então, no final, no epílogo, em prosa, nós percebemos a vida de Jó sendo restabelecida. Então, Jó tendo um novo momento, um novo normal na vida de Jó, onde é restabelecida a família de Jó, onde é restabelecida as riquezas de Jó, onde é restabelecida a saúde de Jó, onde é restabelecido o respeito de Jó. Jó é esse que, desde o capítulo 1 até aqui no 42, sempre permaneceu como alguém íntegro diante do Senhor, independente do momento, se tinha saúde ou não, se tinha riquezas ou não, se tinha família ou não, Jó permaneceu íntegro diante do Senhor. Porque, independente do momento em que ele atravessou, ele tinha a sua fé pautada, sabendo que o seu Redentor vive e que, no final, se revelaria diante dele. Então, a partir dessa contextualização que nós demos, nós vamos trazer os pontos da mensagem de hoje a partir do capítulo 29 até o 42, que nós já resumimos aqui. Eu não vou ler do 29 ao 42, eu irei colocar alguns versículos dentro desse contexto que nós apresentamos aqui. Assim, eu trago o primeiro texto que eu gostaria de ler, e ele se encontra lá no finalzinho, lá no epílogo, quando então nós vamos perceber ali Deus respondendo a Jó e falando com os amigos de Jó. E diz assim, Jó 42, de 7 a 8. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz, de Temã: estou indignado com vocês e com os seus dois amigos, pois vocês
não falaram o que é certo ao meu respeito. Então, os amigos de Jó insistindo que Jó estava passando por aquilo porque estava em pecado, trazendo o discurso da teologia da retribuição. E o Senhor então diz: vocês não falaram o que é certo ao meu respeito para o meu servo Jó. Como fez o meu servo Jó, que falou aquilo que era correto. Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó, que vocês estavam dizendo que está em pecado, olha só, meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Ou seja, se vocês estão errados, e na lógica da teologia da retribuição, quem está errado deve sofrer as consequências de seus erros, vocês deveriam merecer um castigo agora, na lógica de vocês. Porém, eu sou um Deus que age com graça, que age com misericórdia. Então vão até meu servo Jó. Ele vai orar por vocês. E vocês não vão receber aquilo que na lógica da teologia de vocês deveriam merecer por estarem errados, por usarem o meu nome em vão, por construírem uma imagem equivocada a meu respeito. E ao construírem uma imagem equivocada ao meu respeito, vocês acabam indiretamente incorrendo no pecado de idolatria, de cultuar a um Deus que não sou eu, que é uma construção da mente de vocês, uma construção da teologia de vocês. Então vocês mereciam algo terrível na vida de vocês. Mas eu sou um Deus que age com graça. Vão até Jó. Ele vai orar por vocês e vocês não receberão conforme mereciam. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. E a partir desses versículos que eu citei, eu queria trazer essa imagem. A imagem correta de Deus, que não é a imagem que os amigos de Jó traziam na teologia da retribuição, mas é a imagem de Deus revelada em Cristo Jesus, que revela essa imagem do Pai, que ama o mundo a tal ponto que entrega o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, expressão profunda de amor de Deus para com a sua criação, para comigo e para com você. Essa é a imagem de Deus revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E em meio à tempestade, corremos o risco de construir uma imagem equivocada de Deus. Às vezes, em meio aos problemas, às dificuldades, a gente pode construir uma imagem errada de Deus, como os amigos de Jó fizeram. Mas que cada um de nós possa refutar essa possibilidade ou essa tentação de construir uma imagem equivocada de Deus e possa buscar na palavra de Deus a revelação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E assim ultrapassarmos os problemas, ultrapassarmos as tempestades, tendo Cristo como alicerce, a rocha da edificação das nossas vidas. E é o que o texto diz: eu estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Os amigos de Jó construíram uma imagem equivocada acerca de Deus. Que possamos, então, ter sempre, independente dos momentos, a imagem correta de quem é o nosso Deus. Imagem essa que é revelada a cada um de nós por meio de Cristo Jesus, revelado por meio da palavra de Deus. Segundo texto que eu gostaria de ler, encontra-se no capítulo 38, verso 1 a 3, e no 40, de 6 a 7. E diz assim: então, o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Em outras versões, no meio do redemoinho. Deus respondeu a Jó. E disse ele: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Notem, a resposta de Deus foi o elencar de diversas perguntas para que Jó, então, refletisse sobre o momento que estava atravessando. Assim como no capítulo 40, quando diz: depois o Senhor falou a Jó no meio da tempestade: prepare-se como simples homem que é, e eu farei perguntas,
e você me responderá. Então, Deus responde a Jó sem responder, de certa forma, porque ele responde fazendo Jó refletir e ressignificar aquele momento, entendendo a grandiosidade de Deus, que Jó até aqui estava caminhando nesse sentido e entendendo que existem questões que nós não temos resposta. E que mais importante é do que saber o porquê estamos passando pela dor, é enxergar Deus em meio à dor. É saber que Deus está conosco em meio ao nosso sofrimento. É perceber que Deus responde a cada um de nós em meio à tempestade que a vida estabelece na nossa caminhada. Não estamos sozinhos. Deus está conosco e caminha conosco e nos responde em meio às tempestades que a vida, às vezes, nos apresenta. E o texto, então, e a imagem, quero dizer, que eu trago para refletirmos, é essa pessoa aqui, né, orando e buscando em Deus uma resposta em meio à tempestade do seu problema. Porque em meio à tempestade, meus irmãos, Deus responde aos nossos anseios. Ele não fica isento. Ele não fica de fora. Ele está conosco em meio às nossas lutas e responde às nossas angústias, os nossos anseios, em meio aos problemas que atravessamos, em meio ao luto, em meio à dor, em meio ao Covid, em meio àquilo que atravessamos, em meio às crises financeiras e familiares, Deus responde aos nossos anseios, em meio à tempestade. E é isso que o texto diz de Jó 38:1. Então o Senhor respondeu a Jó onde? No meio da tempestade que Jó estava atravessando. O terceiro versículo que eu gostaria de destacar para os irmãos é o 40, do verso 3 ao verso 5, que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sou indigno. Como posso responder-te? Diante da colocação de Deus, fazendo diversas perguntas, Jó reconhece o seu lugar. Jó reconhece o quanto ele é pequeno e diz: Eu sou indigno. Como eu posso responder ao Senhor? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Ou seja, Jó sabia que existia um momento de silenciar, como começou o texto de Jó, quando ele fica em silêncio e simplesmente vivencia o seu luto. Existia um momento de falar quando ele verbaliza o problema que ele estava atravessando, e precisamos verbalizar, mas há momentos também de silenciar novamente para conseguirmos ouvir a voz de Deus. Então, Jó se silencia. E nesse monólogo somente Deus fala. E Deus fala e Jó aprende, Jó ouve. E Jó então tem essa experiência tremenda com Deus. Porque Jó sabia o momento de falar e o momento de silenciar. E em meio à tempestade, há momentos de compartilhar. E há momentos de silenciar. Que cada um de nós tenha sabedoria para viver o luto, viver a dor, mas também para ressignificar o luto, ressignificar a dor e verbalizar os nossos problemas. E que também tenhamos sabedoria para silenciar e ouvir a voz de Deus. Gostamos muito de falar, mas pouco de ouvir. Que possamos estar atentos àquilo que Deus tem a nos falar. Jó 40, de 3 a 5 diz: Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Jó sabia o momento de silenciar, o momento de falar e o momento de voltar a silenciar. Há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de silenciar, tempo de compartilhar e tempo de voltar a silenciar, para que a voz de Deus seja audível aos nossos ouvidos. E por fim, o último texto que eu trago é o 42, do verso 8 ao 10, lá no epílogo, né, concluindo o texto de Jó, que vai dizer: Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem, pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então, ele faz de Temã, Bildade, de Suá e Zofar
de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Ou seja, percebam aqui que, de alguma maneira, Jó, ele ressignifica o seu momento. Ele não ficou preso ao passado. Ele se permitiu viver uma nova realidade. Ele se abriu para o novo normal que Deus já estava preparando para ele. Imagine se Jó não quisesse orar por seus amigos, Jó se rebelasse, eu não quero saber. Não resolveria em nada aquela situação. Porém, quando Jó, então, se coloca com humildade, como um servo, e ele abençoa, ele ora por seus amigos, por mais que seus amigos estivessem errados em relação a ele, naquele momento de angústia que ele estava atravessando, ainda assim, Jó foi paciente, orou, entendeu os seus amigos, abençoou os seus amigos. E ao agir assim, o Senhor aceitou a oração de Jó e tornou o Jó mais próspero do que antes, dando a ele em dobro tudo o que ele tinha antes. Então, o novo normal da vida de Jó foi abençoado por Deus, porque Jó soube atravessar aquele momento, sem guardar mágoas, sem guardar ressentimentos. Ele soube, então, reelaborar aquele momento. E Deus cuidou. Ele permitiu que Deus tratasse, literalmente, das suas feridas emocionais, físicas. Então, Deus tratou Jó. E em meio à tempestade, Deus trata das nossas feridas. Assim como tratou Jó. Jó poderia se rebelar, mas Jó foi tratado por Deus. Estava, então, ali disponível para abençoar as vidas dos seus amigos. E é o que o texto diz. Depois que Jó orou por seus amigos, só depois, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo aquilo que ele tinha. Nesse momento que estamos atravessando, que cada um de nós possa se permitir ser tratado por Deus, para que o novo normal, como dizem por aí, possa se tornar uma realidade em nossas vidas. E que esse novo normal seja um novo normal repleto da presença abençoadora de Deus sobre cada um de nós. E assim eu concluo a nossa mensagem de hoje, reforçando os pontos até aqui colocados, que em meio à tempestade, corremos o risco de construir uma imagem equivocada de Deus, como os amigos de Jó fizeram, e como cada um de nós pode ser tentado a fazer, construir uma imagem equivocada de Deus e, às vezes, cultuar essa imagem equivocada de Deus, né? Cometendo, quem sabe, de certa forma, o pecado da idolatria e, de certa forma, também usando o nome de Deus em vão. Que a gente não siga esse caminho, mas que a gente busque a imagem verdadeira de Deus revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que busquemos na palavra de Deus a verdadeira imagem desse Deus gracioso, de amor, que nos enche de esperança e de força para atravessarmos as tempestades que a vida nos coloca. Segundo lugar, em meio à tempestade, nunca venhamos a nos esquecer que Deus responde aos nossos anseios. Ele responde, inclusive, em meio à tempestade, como foi com Jó. Em meio à tempestade, há momentos de compartilhar, de verbalizar, de dar nomes àquilo que estamos atravessando. Assim como há momentos de silenciar para viver o luto, como foi o caso do início do livro de Jó, ou para ouvir a voz de Deus, como é o caso do final do livro de Jó. E, por fim, em meio à tempestade, Deus trata de nossas feridas e nos possibilita, então, continuarmos as nossas vidas de uma maneira diferente. E que cada um de nós, da primeira Igreja Batista no Andaraí, ao atravessarmos por essa tempestade que estamos passando agora, possamos vivenciar esses pontos que trouxemos da palavra de Deus nessa noite. E já nos preparando, porque está chegando o momento dessa nova realidade, desse, como diz, esse novo normal se estabelecer em nossas vidas. E que esse novo normal seja um novo normal repleto da presença
de Deus na nossa caminhada, entendendo essa imagem de Deus revelada em Cristo Jesus, que está conosco, independente dos momentos, e inclusive em meio à tempestade, e nos respondendo em meio à tempestade, nos fortalecendo em meio à tempestade, nos curando, nos tratando em meio à tempestade e preparando uma nova realidade para cada um de nós. Essa era a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você na noite de hoje, desejando bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Fiquem todos na paz, uma boa noite para todos e que Deus a todos abençoe.